eu consigo criar um mapeamento com o arquivo que está aqui dentro, certo? Vamos ver isso na prática. Na verdade, quando eu retorno esse método aqui, o retorno desse método criar arquivo, que é um file, ele traz uma representação em Java de um arquivo no disco rígido. Eu vou criar agora aqui um método escrever dados, escrever inteiro. Esse método recebe um número como parâmetro e um arquivo f, certo? Bom, o que eu tenho que fazer aqui é justamente criar meu input stream, na verdade meu output stream, certo? O output stream, ele é uma classe abstrata. Vocês viram em programação 2 que uma classe abstrata não pode ser instanciada, certo? Então está aqui, ó, classe abstrata output stream. Então eu tenho que criar as classes que estende desta, certo? Vamos criar um, como a gente está trabalhando com arquivo, a gente vai criar uma classe file output stream. Na verdade, é a própria output stream mapeada, criada para file, certo? Então eu venho aqui e boto file output stream, passando como parâmetro o arquivo que eu recebi na entrada do método, certo? O erro aqui é de import. Vamos lá importar essas classes. Como a gente está usando I/O, vou importar o pacote todo de I/O, para não ter mais erros, precisar de output, precisar de importar mais. Bom, está dizendo aqui que pode levantar uma exceção que o arquivo não existe, porque eu verifiquei que o arquivo existe aqui, mas aqui eu não verifiquei. Eu não vou verificar, eu vou tratar a exceção. A exceção é file not exception, certo? Em caso de erro, eu levanto a exceção, eu imprimo a mensagem, arquivo não existe, ok? Bom, se eu quiser agora escrever, nesse momento, eu estou criando um stream com esse arquivo, certo? Se eu quiser agora escrever, eu pego aqui o stream criado e vou dar um write. Eu vou passar um array de bytes. Mas como eu converto esse inteiro para um array de bytes? Vocês sabem? Existe como? Fica aí a interrogação para vocês pesquisarem e descobrir. Se eu quiser escrever um inteiro com um output stream propriamente dito, como é que eu faço? Certo? Bom, para facilitar aqui, também para exemplificar, até para exemplificar, vamos aqui usar a classe data output stream. Como eu falei, essa classe permite com que, de vez eu escrever em bytes, eu escreva diretamente o inteiro, certo? Ou seja, o Java já faz isso para a gente, né? Essa classe recebe data output stream, recebe como parâmetro um input stream, ou seja, por debaixo, por debaixo, na prática, o data output stream ele usa por debaixo o stream já criado, ele não cria um novo. Então eu tenho que passar ele como parâmetro, certo? Bom, agora eu posso remover isso aqui e usar diretamente o writeInt, passando o número. Com isso, eu consigo gravar esse inteiro no arquivo, certo? Bom, está dando um erro aqui. Ele está dizendo que a exceção IOException ela não está sendo tratada, certo? Então eu vou tratar ela aqui no try também. IOException, erro ao escrever no arquivo, certo?
isso aqui já estou fazendo, já estou gravando. Bom, mas como isso aqui eu estou mexendo no arquivo, fisicamente falando, é sempre bom eu fechar o output stream e o data output stream antes de sair no método. Sempre tem que garantir isso. Como é que eu faço isso? No try-catch eu tenho uma instrução finally, que vocês também devem ter aprendido em programação 2, onde eu, independente do que aconteça aqui, pode levantar uma exceção ou não, o que está aqui dentro do bloco finally vai ser executado. Então eu vou fechar o stream. DOS ele não está enxergando, porque ele está declarado aqui dentro. Eu vou então declarar esse cara fora. Certo? Mesma coisa com output stream. Ok? Então agora eu faço aqui. Ó. Se DOS, que inicialmente era nulo, ele for diferente de nulo, fecha esse cara. A mesma coisa com OS diferente de nulo, output stream. Ok? Mas esses caras também podem levantar exceção. Então vou botar um try-catch geral aqui. Para garantir que não vai dar nenhum problema. Erro ao fechar os streams. Pronto. Aqui a gente está escrevendo o inteiro no arquivo. Vamos agora fazer esse teste. Teste.escrever inteiro recebe 100 e eu passo o arquivo que eu acabei de criar, de receber aqui. Então, quando eu executar, ele criou o arquivo, chamou aquele método, está aqui o arquivo agora com 1K, eu abri, ele vai ter alguns dados. Eu não consigo enxergar porque o Java escreve com bytes, certo? Para garantir que aquele 100 está sendo, que foi escrito, vamos implementar agora o método lerArquivo. Esse cara daqui, ele só vai receber um arquivo, certo? Eu vou usar a mesma estrutura que eu já usei para escrever o arquivo. Sendo que agora a gente vai tratar com input stream, leitura, de entrada. Então, onde tem out aqui, eu coloco um in, certo? Eu vou ter um input stream, eu vou ter um data output stream, eu vou ter um is no lugar do os, certo? Ok? Então agora eu vou, de vez eu estar instanciando um file output, eu vou instanciar um file input. De vez eu instanciar um data output, eu vou instanciar um data input. De vez eu escrever, eu vou ler o número, certo? Então aqui eu vou botar um this.readInt, certo? Ou seja, o método de leitura é muito parecido com o de escrita, sendo que de vez eu trabalhar com output, eu trabalho com input, certo? Aqui ele vai retornar justamente o 100. Né? Importante é o seguinte, que eu tenho que ler, se eu tiver mais de uma informação, eu tiver um inteiro, uma string, um float, eu tenho que ler na mesma ordem que eu gravo, certo? Por exemplo, se eu mandar gravar aqui
caractere, certo? Um caractere, vamos botar aqui, J, certo? Ele recebe um inteiro, mas eu passo um caractere. Eu não posso ler primeiro o caractere e depois o inteiro. Eu tenho que primeiro ler o inteiro e depois o caractere. Ou seja, tem que ler na mesma ordem que eu gravo. Isso é muito importante, senão pode dar problema. Certo? Vamos executar e vamos ver o resultado, certo? Ou seja, eu estou gravando sem IJ, né? E vou teste.ler arquivo, ler os dados do arquivo. Vamos executar. Pronto. O arquivo já existia, certo? Porque eu não apaguei antes, mas ele escreveu novamente o número 100 e o caractere J. Quando eu mandei ler, ele leu e imprimiu corretamente, certo? Se eu chegar aqui e abrir o arquivo, ele tem lá o caractere J, porque é um caractere ASCII, então eu consigo visualizar ele. Já o inteiro são bytes, eu não consigo visualizar, certo? Então isso aqui ilustra mais ou menos um pequeno exemplo de como usar a API de arquivo do Java. Lembrem-se, é sempre importante pesquisar a API. Tudo que uma classe é possível fazer com uma classe, eu venho na API e olho os métodos para identificar, certo? A API a gente mostrou na aula de vídeo thread, está nesse endereço daqui, download.oracle.com/javasce/6/docs/api, certo? Então vejam esse exemplo, pratiquem, né? Estudem, tentem pesquisar como eu faço para escrever um inteiro sem usar o data output stream, usando o OS, por exemplo, ou seja, como escrever um inteiro diretamente em bytes. Bom, e boa sorte. Um abraço.